Galera, toda terça e quinta aqui com muita novidade. E hoje eu vou trazer um tema especial. Um tema que, na verdade, não é novo, mas agora está efetivamente pegando tração. Vamos falar aqui sobre a nova lei de garantias, algo importantíssimo para o mercado de bens com garantia, e veículos, basicamente, a gente vai focar hoje. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom. Então, como eu falei, eu vou falar sobre a nova lei de garantias, sobre retomada de veículos, tudo isso. Então, eu para isso chamei aqui uma conhecida, uma amiga, né? Todo mundo é meu amigo, né? Posso chamar de amiga, claro, a Nancy, do Banco GM. E pedi aí uma ajuda para a Lilian, que trabalhou comigo há muitos anos atrás lá na Goon. A Goon falou: fala com a Nancy que ela vai te ajudar. E eu vou chamar ela aqui, mas antes queria dizer para você que está aqui comigo, já curte o canal, toda terça e quinta, muito conteúdo por aqui. E também falar aqui, ó, da Universidade Tabelando. Se você é uma empresa de cobrança, tem uma estrutura de cobrança, sente que você precisa treinar seus colaboradores, a universidade é um dos caminhos, é o nosso Netflix da cobrança, um curso, vários cursos, e com todo mês a gente gerando novos conteúdos, novos cursos, programando lá na plataforma, por uma assinatura mensal que cabe no seu bolso. Se você é uma empresa, quer fazer isso para todos os seus funcionários, fala com a gente, acesse o site Tabelando com Tambellini, a gente vai conversar e chegar num valor aí acessível, com uma mensalidade que cabe no seu bolso, com um valor pequeno para cada funcionário. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Nancy, Olá. muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada a você, Tambellini. É um prazer aqui falar com você, uma super referência Prazer aí é meu. de mercado, né? Quem está nesse mercado há muito tempo conhece seu nome, então um prazer aqui estar falando com você, com quem vai ouvir aqui a nossa troca, né? É um assunto muito discutido, então um prazer estar aqui. Bom, me Legal. apresentando, meu nome Isso, é Nancy você se Cotrufo. apresentar. Pode deixar. Meu nome é Nancy Cotrufo, eu tenho mais de 20 anos de cobrança, sou apaixonada pelo tema, pelo segmento, já passei por várias instituições financeiras e recentemente, aqui há 5 anos, né, eu estou no Banco GM, uma casa muito feliz. E bora, vamos falar do tema. Muito legal. Pô, Nancy, esse tema, como eu comentei na introdução do vídeo, ele não é um tema novo, né? A lei, ela é lá de 30 de outubro de 23. Mas o Brasil sempre tem as leis quando são geradas e quando elas começam a valer, né? Você estava me comentando que lá na época todos os bancos, né, começaram a se movimentar para colocar as questões no contrato. Mas agora ela está seguindo e está efetivamente em prática. Queria que você me falasse o que muda na prática com essa nova lei das garantias para quem trabalha com crédito e com bens, né, efetivamente sob garantia. Legal. Sim, a lei, ela, né, começou em 2023, mas tinha ali uma obrigação contratual, né? E muitos dos bancos, né, a grande maioria não estava preparado para isso. Agora, a gente está num período de testes, de entender o que muda, né? Conforme a sua pergunta. E de uma maneira bem prática, quando a gente fala do marco legal das garantias, que é como a gente tem chamado essa lei, né? E quando a gente fala de recuperação extrajudicial, é mais ou menos parecido com o que aconteceu no imobiliário lá no passado. Então, ao invés da gente trabalhar, né, a busca e a apreensão de uma maneira judicial, a gente vai usar a via cartório, com uma segunda possibilidade nessa lei, no marco legal das garantias, de também utilizar o Detran para essa retomada extrajudicial.
E a gente acredita muito, né? Eu e os meus colegas aí, que a gente tem as trocas no mercado, a gente acredita muito nesse marco, que isso vai ser ainda um marco legal das garantias. Apesar da gente ainda estar em testes e ter muitas expectativas, e falta, às vezes, alguma clareza de como a coisa vai ficar exatamente, mas a gente tem muita expectativa. Quando a gente olha um pouquinho, né, para o que aconteceu lá em 97, quando a gente teve a lei, né, do sistema financeiro, que trouxe ali a possibilidade de execução extrajudicial do imóvel, a gente teve uma mudança absurda no mercado, né? Antes a Sem gente dúvida. tinha o credor, ele precisava entrar com uma execução hipotecária, era uma ação que demorava anos, aí sujeita a embargo, sentença, alto custo, trazia insegurança jurídica, né? Então era algo que não era efetivo. E a gente teve uma transformação no mercado, uma transformação na economia. Então a gente tem uma expectativa que isso também vai trazer uma transformação para a gente no nosso segmento de veículos, principalmente, porque é um segmento muito robusto, que ocupa aí uma parcela grande da máquina judicial, que tem, né, que é muito representativa para a economia. Então a gente tem essa expectativa. Claro que tem um ponto importante, que é o desafio. Porque quando a gente fala lá do segmento imobiliário, a gente tinha algo que não funcionava. A gente tinha algo muito ruim. Agora, Complicadíssimo, né? exato. Agora, com a busca e apreensão, a gente tem expectativa de melhora no SLA, no custo, mas a coisa funciona, né? Mas a gente tem uma máquina que funciona, a gente faz a busca e apreensão de uma maneira estruturada. Então, certamente, para o marco legal das garantias ganhar maior volume e maior tração, tem um desafio maior, porque a gente tem uma expectativa melhor do que aquilo que a gente tem hoje na mesa para resolver a nossa retomada, né? Perfeito. E assim, pelo que você resumiu aí na sua introdução, a gente tem aí uma expectativa de facilitar, né? Porque eu fiz um texto recente falando da cobrança Brasil e Estados Unidos, né? E se tem uma coisa que a gente acha que nos Estados Unidos, tudo é uma maravilha, não tem inadimplência. Não, a inadimplência é pesadíssima. Só que também a questão das formas de eu retomar garantias, não é esse processo que é amigável ou judicial, né? E que quando é judicial, burocratiza, cria custo, cria dificuldade. Eu estava falando sobre num vídeo passado aqui sobre a questão judicial, né? E o volume de processos judiciais no Brasil é recorde, né? E isso tem uma questão tanto de custo quanto de velocidade. Então a gente espera que com essa nova lei a gente tenha essas duas questões muito bem facilitadas, correto? Correto. É um avanço, né? A gente acredita muito nesse avanço, mas tem algumas questões ainda para a gente evoluir. Quem já trabalhou com imobiliário sabe que tem alguns desafios, né? O marco legal das garantias, quando a gente fala de imóvel, é um pouco diferente, mas tem muita similaridade com o procedimento de recuperação de imóvel extrajudicial. A gente está falando ali normalmente de um registro de imóvel. Aqui, eu falo normalmente porque às vezes, dependendo da comarca, é tudo junto, o cartório, né? Então, aqui, quando a gente fala de marco legal das garantias, a gente está falando de, né, entrar ali com o pedido, o requerimento da intimação pelo CDT, que se distribui para os RTDs, e dependendo da comarca, isso também pode ser um pouco diferente. Mas a gente tem um desafio que é diferente um pouco do judiciário, que é cada cartório talvez ter uma peculiaridade. E a gente já enfrentava isso, né? A gente já enfrenta isso no imobiliário. Às vezes tem um cartório que você tem que colocar ali no requerimento uma cláusula, algo a mais, tem uma exigência maior, e tem também um trabalho importante de acompanhamento, de follow-up, que hoje é feito pelos escritórios que trabalham para imobiliário e que atendem os bancos de uma maneira muito forte, muito eficiente, porque para que a coisa realmente aconteça dentro de SLA. Então, hoje, assim, a gente olhando para esse novo formato, é uma grande evolução, mas tem alguns desafios, né? Essa não uniformidade, por exemplo, dos cartórios, é um desafio que pode melhorar, porque a gente vê empresas aí tentando criar sistemas e metodologias que façam esse link de uma Forma maneira... mais eletrônica, né? Mais digital. Exato, exato. Mas a gente ainda não está nesse formato, né? Tá bom.
Agora, a gente fala um pouquinho, quando a gente fala de Detran, tem uma expectativa de uma uniformidade maior, né? Porque é um número menor, a gente está falando de Estado, né? Então, tem ali uma oportunidade que a gente acredita em resolver essa uniformidade, né? Essa falta de uniformidade. Então, a gente tem ali pontos. Hoje, a gente está muito no momento de olhar o que traz benefício, né? Fazer conta de custo, fazer conta de SLA, e como as coisas estão movimentando, então é teste mesmo e entender ali o que faz sentido. E até quando a gente fala de veículo, a gente tem uns perfis diferentes, tickets diferentes, a gente tem uma gama, né, de diversidade que aí um determinado modelo pode atender ali um banco, uma empresa, um nicho de clientes, e pode ser diferente para outros. Então, eu acredito nesse momento que a gente talvez tenha aí réguas não tão hoje iguais como a gente tem numa cobrança, né? Porque hoje a cobrança ela está muito estruturada, né, Tambelini? A gente tem ali as assessorias de cobrança, os escritórios, toda uma máquina digital, empresas de localização. As empresas de localização, que é um ponto importante aí para nos ajudar no cumprimento desses mandados. A gente tem empresas que optam por uma régua contínua, outras que não. A gente já quase não tem mais o advento de uma cobrança interna. Então, quando a gente olha no formato de réguas de cobrança, tem uma similaridade ali no mercado, né? Poucas diferenças, mas essa composição com o marco legal das garantias, ela ainda não está clara de como isso vai acontecer. Porque, inclusive, os bancos, né, as empresas, elas vão continuar acionando os clientes, elas vão continuar usufruindo de toda essa complexidade, essa máquina de cobrança que é muito robusta hoje, né? Claro, então, como que isso vai se encaixar? Como isso vai se compor, a gente ainda não tem muita clareza, e eu também acredito que talvez cada banco tenha um modelo diferente, né? Isso vai acontecer. Um espaço agora para nossos patrocinadores. Queria dar destaque ao meu primeiro parceiro, Assertiva Soluções. Mais que inteligência e dados, soluções integradas para o seu ciclo de negócio. Assertiva, um grande birô de crédito com soluções para crédito, prevenção à fraude e cobrança. Agora, em cima disso que você está falando, a gente falou de custo, de velocidade na resolução do processo. Agora, você falou da régua de cobrança, e hoje está na régua de cobrança o início para o processo de retomada do bem. Hoje, em média, quanto tempo hoje um veículo, por exemplo, é startado um processo de busca e apreensão? Isso é muito diferente entre os bancos, né, Tambelini? Tá Cada bom. um tem uma régua diferente. Mas quando a Claro. gente fala na maioria do mercado, a gente está falando ali de uns 60 dias, dependendo se é um público FPD ou não. Mas quando a gente olha para o mercado, eu acredito que a maioria, conversando com os meus colegas aí, estão nesse aging para começar a falar de retomada e trazer esse carro para dentro de casa, sempre trabalhando primeiramente, né, o acordo, tudo aquilo que gere menos custo e, né, e não onere a companhia. Agora, você acha que isso tende a ser reduzido, esse prazo? Porque eu vou te dar um exemplo aqui. Eu estou nos Estados Unidos, estou num processo de idas e vindas, e aí tinha uma pessoa aqui que tinha um carro financiado, e ela teve um problema que eu acho que ela esqueceu, ela perdeu, ela saiu do pagamento automático. Menos de 30 dias estavam guinchando o carro dela. Aí, assim, falei, caramba, mas já? Ah, mas quantos dias de atraso? Não, ainda não tem nem 30 dias. Eu esqueci de pagar uma e já estão aqui. Aqui tudo é muito mais veloz, como eu falei. Você acha que isso é uma tendência também no Brasil a partir dessa nova lei ou não? Acho que tudo vai depender de como ficarem os custos. Perfeito. Hoje ainda não é uma questão clara, e quando a gente fala de decisão de retomada, é óbvio, né, que tem todo um ponto ali de preocupação de experiência com o cliente, então de dar oportunidade. A gente, diferente dos Estados Unidos, a gente tem uma lei do consumidor aqui muito preocupada com como você faz essa cobrança, com quantas vezes você liga, com como você aciona esse cliente. Nós somos aqui bastante rígidos com relação a isso, né? Então, eu tenho certeza que todos os bancos têm esse olhar,
para o cliente também, né? Essa preocupação com a experiência no começo. Mas falando um pouquinho de resultado, né? Hoje a nossa decisão também permeia pelo custo, porque, né, por mais que você também ajuize, isso também não é um significado que você vai localizar o veículo e que você vai trazer aquele veículo retomado. E isso também não muda para o marco legal das garantias, porque a gente continua tendo o desafio de localizar esse veículo. Sem dúvida. E, adicionalmente, hoje, no marco legal das garantias, um dos pontos de preocupação e de discussão é que a gente não pode fazer, por exemplo, o arrombamento. Então, um grande ponto é que a pessoa tem que nos dar acesso, tem que dar acesso para o agente do cartório, para o nosso não representante. Não posso ir lá e guinchar, como aconteceu aqui. Você não pode, porque no judiciário, o juiz, mais comumente, ele autoriza chaveiro, arrombamento. Então, a gente até pode pedir apoio policial, e isso é uma possibilidade, mas em nenhum momento arrombamento, em nenhum momento, se a pessoa não te entregar o carro, você não vai conseguir ter acesso a ele. E isso é uma preocupação na forma que a gente vê que acontece hoje as nossas retomadas judiciais. Se a pessoa não te entregar o carro hoje pelo marco das garantias, a gente teria que mudar, migrar para a via judicial. E imagina o custo, o SLA que isso geraria, né? E quando você me perguntou de custo, recentemente, olha como o negócio é vivo, né? Recentemente, agora, em junho, teve um provimento, porque a gente a lei foi lançada lá em 23, mas a gente está falando de diversas atualizações e coisas que vão que vai trazendo mais clareza para o processo. Ou preocupação, como nesse caso, que além de outras mudanças, uma das grandes mudanças com esse provimento, que foi lançado agora em junho, que é o 196, é que a obrigatoriedade dos cartórios, né? Então, exigirem o registro do contrato quando o bem estiver com terceiros. Agora, vamos pensar de forma prática. Primeiro, nem sempre a gente sabe quando esse bem está com terceiro, né? E evidenciar isso é muito difícil. Complexo. Então, exato. O que está acontecendo agora? Alguns cartórios, eu falo alguns porque tem alguns que estão cobrando o registro logo que você pede o requerimento, tem alguns que estão pedindo no momento que se decreta a busca e apreensão, mas de qualquer forma, antes do sucesso. Quando a gente começou a fazer os testes no passado, a gente tinha a opção de fazer o registro do contrato no começo ou no final, quando eu tinha busca e apreensão. E ali eu já tinha o meu sucesso garantido, né? E aí fazia sentido o custo. Por mais que fosse diferente, o custo do começo para o final, optar pelo registro era diferente, mas ali eu já tinha o bem. Então fazia mais sentido eu ter aquele custo maior. Então, quando a gente fala desse desenho todo, ainda é uma questão. Porque dependendo de como isso se formatar, eu não tenho um custo positivo quando eu comparo isso com o judiciário, que é a nossa expectativa como credor. Então, são questões que ainda, e como eu falei, né, algo de junho, por exemplo, que já mudou a questão do custo. Então, são desenhos que ainda a gente, nos testes, assim, dependendo da comarca, assim, a gente está aprendendo e que também pode ser que venha alguma outra mudança, né, na sequência aí dessa que acabou de acontecer, mas que trouxe para a gente uma preocupação adicional com relação ao custo. Legal. Um espaço para nossos patrocinadores. Nosso novo patrocinador, queria dar as boas-vindas para Peopleware Tecnologia, a empresa aqui no Brasil que é a responsável pelo Cyber Financial, o nosso sistema de cobrança, que é da Equifax. A Peopleware também tem a Topen Tecnologia. E tecnologia começa com a gente, com a Peopleware. Ô Nancy, e aí também falando ainda de custo, tem uma questão, né, que eu sempre ouvi, eu trabalhei no Pan-Americano, não em cobrança, trabalhei com formalização, foi um hiato que eu tive na minha carreira em termos de cobrança, mas eu sempre ouvia lá, e eu conhecia a parte de cobrança, na época também que eu fiz uma consultoria, o processo de busca e apreensão, quando a financeira, o banco não é uma montadora, é pior ainda, né? Porque você, por exemplo, quando você retoma um bem, você tem um mundo de concessionárias que você pode ser, quando você retoma um bem, eu não sei se vocês têm
empresas que fazem guarda de veículos, geralmente você coloca na concessionária, né, mais próxima. E isso também é um custo para um banco que não é banco de montadora, é isso mesmo, né? Assim, depende muito do modelo. Tá A bom, gente aqui, por exemplo, a gente trabalha muito parecido com os bancos de varejo, né? A gente tem tá os bom, nossos prestadores ali, os nossos os leiloeiros, né, de mercado. Então a gente trabalha de uma maneira muito similar ao mercado como um todo. tá Mas bom. temos sim essa possibilidade, né? Porque as nossas concessionárias estão dentro de casa e é um canal de venda. Mas, de qualquer Perfeito. forma, a gente tem o custo, por exemplo, da retomada do Claro, guincho, claro, o claro. custo, o custo da documentação, porque, de qualquer forma, a gente vai ter que transferir esse carro para o nome do banco. E hoje, assim, quando a gente olha para as nossas esteiras, o custo maior que a gente tem tido, estou falando depois que eu retomo, né? Tirando ali um pouquinho a questão do ajuizamento, é a documentação. Quando a gente fala dos débitos, quando a gente fala de transferência, quando a gente fala de despachante, Perfeito. quando a gente fala de tudo que envolve essa máquina, então tem sido um peso importante para a gente colocar nessa conta de decisão. Quando a gente fala de uma inteligência, né? O que a gente quer retomar, o que faz sentido para o banco, também é algo que a gente coloca na nossa conta. Legal. Agora, tem uma questão que eu estava dando uma olhadinha na lei, né? E essa nova lei, ela parece que ela permite usar o mesmo bem como garantia em mais de uma operação. É isso mesmo, cara? Como é que isso? Pô, eu tenho uma operação aqui que tem lá o veículo, aí eu posso ter outra que tem o mesmo veículo. Quer dizer, quem que retoma isso? De quem que é esse negócio? É isso É, mesmo, Nancy? É isso mesmo. Isso ainda, acho que ainda está menos claro do que os outros pontos, porque a gente tem esse cenário ainda não tão alastrado, então um volume Perfeito. menor de testes, porque quando a gente fala hoje do volume do mercado, ele está ali no banco que financia um carro, né, e que tem um produto direto, um credor para um devedor, então isso ainda, Claro, né, então já está, por mais que a gente ainda tenha muitas dúvidas, são os testes que estão acontecendo. E as dúvidas estão perfeito. surgindo porque os testes estão acontecendo, né? Então, na Claro, prática, vão claro. surgindo mais questões. Mas a lei é isso mesmo, e aí fala um pouquinho ali que você tem um agente responsável por essa garantia, e aí a lei fala um pouquinho dessa responsabilidade do agente, e é isso mesmo. Foi uma das surpresas também, né, das mudanças. E que eu também acho que Legal. no futuro tende a ajudar o mercado, né? A gente tem, por mais que o volume de operações hoje, falando de economia, seja muito mais relevante de credor para devedor, que é o varejo ali, o financiamento o PF, a gente tem operações atacada, a gente tem outras operações que esse modelo pode trazer aí algum sentido para nos ajudar a também ter uma facilidade, uma melhoria de prazo e custo, enfim. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar agora da Recupere, um ecossistema de cobrança com protesto 100% digital. Isso mesmo. Protesto hoje não é mais aquela dificuldade do passado. A Recupere tem uma plataforma de cobrança que vai também possibilitar o protesto digital. Legal. E assim, né? Tudo é novidade, como você falou, tem muitos testes sendo feitos. A gente já consegue perceber aí qual que são os principais pontos de atenção ou erros que a gente tem que evitar com a nova lei? O que você me diria? Assim, acho que a gente tem um ponto, como eu falei, de preocupação, né? De diferença entre os cartórios. Tá Tem uma bom? expectativa que com o Detran isso possa ser minimizado. Quando a E gente fala também de tem a prazo. diversidade dos Detrans regionais, né? Também, né? Não muda Exato, muito exato. É que hoje os testes nos cartórios eles são mais avançados ainda do que nos Detrans. Os do que Detrans no a Detran. gente Tá, começou um pouco depois, né? Então a gente tem mais matéria nos cartórios, mas ainda assim essa expectativa, preocupação, né? tá. Tem um ponto de, quando a gente fala um pouquinho do formato que isso acontece, de prazo que muda um pouquinho o momento de preocupação. Por quê? Hoje, para fazer o requerimento, para ingressar com uma busca e apreensão extrajudicial, a gente tem todo o kit lá de documento, contrato, planilha de cálculo, comprovação de alienação fiduciária, muito parecido com o judiciário, e a notificação. Qual que é o ponto? Depois dessa notificação, é,
após o requerimento, o cliente é intimado e ele tem 20 dias para pagar ou contestar. Então, ó, eu tenho o meu prazo de notificação tradicional, já notificação extrajudicial, que compõe esse Perfeito. kit, e depois o cliente tem mais 20 dias da intimação. Então, isso inicialmente parece que é um prazo um pouco maior do que uma busca e apreensão, que eu uso a minha notificação, já entro ali com a petição inicial, e óbvio que dependendo da máquina judiciária, eu tenho uma agilidade no mandado, enfim, isso numa fase inicial. Quando eu falo numa fase final, tem uma diferença que para a gente parece um pouco mais benéfica, que quando a gente tem o mandado de busca e apreensão, o oficial de justiça, ele tem até 30 dias para cumprir. E assim, ele fala ali pela parceria com o escritório, eu vou dia tal. No cartório funciona um pouco diferente. A gente, né, ou o nosso prestador, enfim, agenda no cartório a data que aquele cumprimento vai acontecer. E se o cartório tiver disponibilidade para amanhã, a gente vai agendar para amanhã aquela busca e apreensão. Excelente. E aí a gente tem uma data certa ali, né? Não fica... Porque o oficial às vezes pode reagendar, e ali não. Ali tem uma data certa no cartório. Então isso parece mais positivo. Eu falo que parece porque assim, hoje o volume é pequeno, né, Tambellini? Hoje os bancos estão todos em testes. Como é que isso vai ser a hora que a gente estiver migrando? Boa parte do que a gente faz hoje no judiciário. Pode ser que os cartórios também se estruturem mais, enfim, mas a gente ainda não tem essas respostas. Um espaço para nossos patrocinadores. Queria falar hoje sobre a Uni. A Uni é muito mais do que tecnologia, é um grupo de pessoas dedicadas ao seu negócio. Muito bom, a Uni é uma empresa que agrega inteligência artificial em todas as ações, cobrança, vendas, crédito, tudo isso. Se você quer conhecer mais, contate a Uni. Pô, Nancy, fantástico, acho que foi maravilhoso aí para o pessoal entender um pouquinho esse novo cenário. Acho que como você mesmo comentou, você conversa aí com vários players, né? Porque a competição está lá na área comercial, né? Na cobrança a gente tem que conversar muito com todo mundo. Queria te fazer uma última pergunta, até fora dessa questão de garantias. A gente tem visto aí, eu tenho o Risk News, que eu solto toda segunda-feira, e toda semana tem lá a notícia: 70 e poucos milhões de inadimplentes, clientes negativados. Como é que você está vendo a cobrança nesse ano de 2025? Olha, Tambellini, a gente, assim, comparado com 2024, que foi um ano muito positivo, a gente tem sofrido um pouco mais. E além de sofrido um pouco mais para recuperar, a gente tem uma preocupação, né, com a inadimplência, tudo aquilo que se indicava para o mercado no final do ano, no começo do ano, né, que a gente falava de economia, preocupação de juros e tudo aquilo que geraria para a economia esse ano tem sido uma preocupação. Então, quando a gente tem a troca que a gente tem aqui com os outros players, nossa, esse mês está difícil, nossa, esse mês está mais sofrido. Então, óbvio, tem bancos com inadimplência maior, outros menores, mas sim, tem sido um ano bem desafiador quando a gente compara aí com um ano positivo de 2024 que a gente teve, falando aí. É claro que em 2024 a inadimplência também estava alta, né? Estava alta, exato. Mas estava mais. A gente tem. É histórico, eu não sei especificamente veículos, depois eu posso até ver isso, mas quando a gente olha na inadimplência de pessoas físicas, recursos livres, né, Banco Central, a gente está falando de comparativo dos últimos 10 anos, esse ano só não é pior do que 2 outros anos. Né? Então, é um ano pesado mesmo, por isso que eu falei. Assim, quando eu te perguntei, achei que você mudou até a expressão. Eu falei, oh meu Deus, está dolorido, e está dolorido para todo mundo. Né? E a gente tem percebido isso, tem sido realmente um desafio.
E a gente tá aqui para isso, né? Para tentar buscar a melhoria, dar alternativas para pagamento. Acho que a retomada, que é esse assunto, é a última alternativa, como você falou, a GM e aí todos os bancos, né, e financeiras sempre procuram uma solução amigável, né, que possa ser negociada. Eu acho que isso tem que estar na cabeça de um devedor quando ele recebe uma ligação de cobrança, ele tem que atender, porque não é um cara que está ligando para ele para irritar ele, para encher, e sim para trazer uma alternativa. Eu acho que essa é a grande missão da cobrança que a gente tem que sempre reforçar. Com certeza. E a gente tem cada vez mais estratégia, segmentações, meios para trabalhar isso, né, Tambellini? Poxa, eu queria te agradecer aqui o espaço. É um assunto que, né, acho que a gente ainda não tem grandes experts nisso, então, né, os meus pares aí. Pô, você é uma grande expert, pelo amor de Deus. Fiquem à vontade aí para discordar do que eu trouxe. Eu queria agradecer aqui especificamente a Samira e o Kleber, que estão lá no nosso time da GM do Judicial e que acompanham esse tema e que me atualizaram aqui para poder conversar com você. E obrigada aí pela oportunidade. Imagina, eu, Nancy, te agradeço aí de coração, foi ótimo. Eu sempre procuro trazer assuntos aqui que são os mais em destaque e você ajudou bastante, trouxe bastante informação. Queria me colocar à disposição para você, para a GM, o que vocês precisarem, é só me chamar. Tá bom? Beleza, obrigada, viu? Pessoal, se você está aqui com a gente até agora, são quase mais de 30 minutos aqui de conversa, um tema muito legal. Não esqueça de curtir o vídeo, se você ainda não curtiu. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Toda terça e quinta, muito conteúdo. E aí vai lá conhecer a Universidade Tabelando. Bastante conteúdo. Hoje em dia, uma das questões onde as empresas mais é pela qualidade da empresa, inclusive em educar o funcionário, dar conteúdo. Então, a Tabelando Educação, a universidade é uma grande oportunidade. Nancy, mais uma vez, obrigado. Galera, até a próxima.